Fabíola, não é normal. Essa dor, Fabíola, geralmente, não vou falar ela tem um fundo aí de consciência corporal. Então, eu não sei qual é o tipo de abdominal que você vem executando, mas de uma certa forma é importante que a gente pense sempre no objetivo de manter um movimento biomecânico adequado, né? E aí você concentrar a força no abdômen, que é o músculo-alvo em questão aí que você está trabalhando. Nesse momento, eu sugiro que você faça uma revisão desse movimento biomecânico com auxílio de um preparador físico, de um personal trainer ou de um professor da academia, alguém que seja especializado na hora, para que possa analisar e dizer, olha, você está contraindo mais aqui, está fazendo mais ali, às vezes está puxando o pescoço e assim por diante. E tentar estimular bastante o aparelho respiratório para que você faça realmente a contração abdominal no momento que você solte o ar, quando você faz a fase concêntrica, aquela subida, onde você contrai a musculatura. E controle a descida, né? Não faça isso de forma rápida. É uma maneira que você pode controlar. Se mesmo assim ainda você continuar sentindo dores no pescoço, tentar fazer um trabalho de consciência corporal, tá? E ao mesmo tempo talvez trocar o tipo de exercício abdominal para que você faça outro até ter um fortalecimento. Tem pessoas que têm uma fraqueza abdominal tão grande que ela contrai todos os músculos aí do tronco, pescoço, trapézio, ombro e não consegue sentir o abdômen, né? É impressionante. Ou fadiga muito rápido e aí a pessoa quer insistir em fazer algumas abdominais a mais e não consegue. Aí causa dor em outras musculaturas acessórias. Por isso que eu te digo, a melhor coisa seria analisar o seu movimento. Aí vai ajudar bastante. Conseguir identificar, né? Isso. Magnus, eu li na internet que corrida é melhor que caminhada. Isso é um mito ou é verdade? A Rosane quer saber. Então, realmente, alguns treinadores vão falar assim, corrida é melhor que caminhada, vão afirmar, tá? Eu respeito essa afirmação, sem problema nenhum, porém eu discordo. Por quê? A minha justificativa é o seguinte, tem pessoas que têm vários níveis de condicionamento físico, tá? E dentre esses vários níveis de condicionamento físico, eu tenho que adequar o exercício físico conforme o nível de condicionamento da pessoa. Chama-se o princípio da individualidade biológica. Então, o que acontece? De repente, se eu falar que a corrida é melhor que a caminhada, uma pessoa que nunca fez exercício físico, né, ele vai começar a fazer exercício físico e ele vai correr, porque usou essa afirmação que eu acabei de dizer, e vai começar correndo. Qual é o risco? Lesão, não conseguir executar e parar com a atividade. E aí o que acontece? Então a caminhada ela é importante tanto quanto a corrida, mas ela pode ser um momento transitório de um processo de sedentarismo para um processo de condicionamento físico através da corrida. Então, porque às vezes as pessoas se frustram achando que só caminhar não adianta e que tem que correr. E aí quando ela não consegue fazer essa transição para melhorar o condicionamento físico para a corrida, ela se desmotiva e para. Então quando fala assim, é importante, eu tenho receio de dizer assim, é melhor ou pior, tá? Eu acredito que é importante de repente ver quem está treinando para a gente poder dizer, para essa pessoa é melhor a caminhada, para essa pessoa é melhor a corrida. E dependendo do nível de condicionamento que ela se encontra naquele momento. Então o que acontece? Minha mãe, se eu pedir para fazer exercício físico, eu falo, mãe, e ela me perguntar, mãe, é melhor corrida ou caminhada? Eu falo, para você é caminhada, não tenho dúvida, tá? Aí uma pessoa que já está fazendo caminhada 5 vezes por semana há 6 anos aí, é melhor correr ou caminhar? Eu vou falar, olha, para você eu acredito que a corrida já seja mais benéfica, entende? Então a gente tem que levar dessa maneira. Por isso que eu fico com os dois, depende de quem que vai executar. Depende de quem vai fazer a atividade. Exatamente. Professor, minha cunhada está com depressão e toma remédio controlado que foi receitado pelo psiquiatra. Além disso, o médico pediu para ela fazer terapia e exercício físico. No momento, ela está fazendo as terapias semanais, mas ninguém consegue convencer ela a fazer exercício. Só quero abrir um aspas aqui, porque a doutora Dilma, nossa psicóloga, que vem toda a quinta-feira, ela sempre diz o seguinte, tá com crise de ansiedade, tá com depressão, vai caminhar, vai correr no parque, vai fazer atividade física, né? Tem alguma dica de algum exercício ou estratégia para que conseguimos fazer com que ela siga o que o médico recomendou? É uma pergunta bem difícil, para te falar a verdade. Porque assim, eu vou te falar que é tão difícil isso, tá? Que eu tenho exemplo na família e eu também não consigo fazer, tá? Na minha própria família. É uma coisa assim que... E aí, por ironia, eu sou da área, né? Sim. Aí parece que é pior ainda, porque daí você parece estar defendendo o teu peixe só e alguma coisa nesse sentido. Bom, minha cara colega, eu entendo assim, primeiro, existe uma recomendação médica, existe um tratamento medicamentoso, existe uma terapia, tá? Então todo esse movimento que está sendo feito é para que a pessoa se restabeleça psicologicamente. Agora,
tem que partir também uma vontade intrínseca, ou seja, interna dela de querer melhorar. E nesse sentido que acontece, às vezes a gente não consegue atingir, porque você quer que a pessoa melhore, mas de repente ela não está no estágio de querer dar esse salto agora. Então eu sugiro paciência, porque assim, às vezes fica lá, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer, a pessoa, poxa, ela se sente mal, porque às vezes ela não está com aquela potência para sair de casa, para ter aquele start de fazer, né? A minha sugestão é convites, né? O que você acha da gente dar uma passeada e caminhar hoje à tarde, né? Se você quer ajudar de alguma forma, talvez convidando a fazer. Pressionando, eu acho complicado, porque parece que quanto mais você pressiona é uma carga a mais, né? Principalmente uma pessoa no sintoma depressivo. Deixar solto também não funciona, porque daí a pessoa parece que tanto faz como tanto fez. Sim. A minha experiência nesse sentido é encontrar uma atividade que seja prazerosa e que muitas vezes a gente não sabe qual é, porque depende da pessoa. Então, assim, experimente fazer luta, experimente fazer caminhada, experimente fazer corrida, natação, hidroginástica, dança, qualquer coisa que se movimente, entende? E aí o que acontece? Às vezes são períodos curtos, não precisa ser período longo. É porque a gente entende, assim, que quando o médico fala assim, tem que fazer exercício físico, por exemplo, é ir pra academia, puxar ferro, é fazer um treinamento intenso, tá? Então, assim, o mínimo que for possível aí, de 15 minutinhos, caminhar em volta da casa, né, da quadra da casa, do prédio, ou passear com o cachorro diariamente, coisas ao ar livre principalmente, é muito bem-vindo. E você fazer o convite que a pessoa vá diariamente, até isso, ela entender que isso é gostoso, né, que isso faz bem, que ela se sente melhor. Porque a pessoa, quando está nesse estágio, quando ela volta, ela já fala assim, nossa, foi bom. Só que para ir de novo no outro dia, ela precisa novamente talvez ter esse estímulo de alguém e falar assim, vamos caminhar? E muitas vezes a pessoa vai para, hoje eu estou cansada, mas só um minutinho, e aí aos poucos ir convencendo e trazendo para que ela faça exercício físico. Mas realmente vai partir muito da pessoa querer, sabe? Esse querer, é difícil a gente impor alguma coisa em alguém. Eu já tive vários alunos que queriam emagrecer, me diziam, olha, eu quero muito emagrecer, certo? E não vinha no treino. O que eu posso fazer nesse sentido? Então, assim, o querer, todo mundo quer. Agora, tomar atitude e fazer realmente é um passo que às vezes é muito desgastante, a pessoa não tem energia suficiente para dar esse passo. O que a gente pode é prestar apoio, é nesse sentido. Então, eu digo assim, tenha paciência, né? E vai aos poucos tentando convidá-la. Porque o ser humano já é natural da vida dele ele procrastinar algumas coisas, né? Exato. Tem quem não deixou para amanhã alguma coisa. Exatamente. E se a pessoa às vezes está numa questão de depressão, é bem delicado mesmo, né? E a gente tentar afastar o julgamento, né? Dizendo assim, mas tá depressivo por quê? O que está acontecendo, né? É se colocar no lugar do outro, né? Tentar se imaginar na situação do outro, exatamente, e poder apoiar da melhor maneira, mas assim, sem imposição, né? Numa boa. Uma dúvida que eu tenho, e porque assim, ó, todo mundo fala sobre a questão da atividade física para quem está num momento um pouco mais delicado. É por uma questão só de ocupação ou tem alguma coisa física mesmo, no organismo? O organismo reage de alguma coisa, libera alguma substância? Qual que é a real ligação da atividade física, por exemplo, com o estado de espírito da pessoa? Os dois, Marcelo, tem os dois. Porque assim, é uma questão de neurotransmissor. Então, o que acontece? Eu vou te falar assim, o fato de você fazer exercício físico, de liberar todas as inas da satisfação lá, além de trazer a sensação de bem-estar, e a pessoa sair, ela como se ela conseguisse vencer uma etapa, ou seja, vencer uma dificuldade que ela tem de fazer o movimento. E aí, fisiologicamente, tem todo um ajuste hormonal, né, e dessas inas da satisfação aí, que vai contribuir para o bem-estar dela. Mas tem mais coisa ainda. Por exemplo, quem faz uso de medicamento, o exercício consegue potencializar a ação medicamentosa. Então, traz uma sensação de bem-estar logo em seguida. E às vezes pode até pesar menos a mão do psiquiatra na hora de prescrever o medicamento. Então, assim, conseguindo isso pro tratamento psiquiátrico, né, é muito importante, porque daí o que acontece? O fato de fazer o exercício é um comprometimento consigo mesmo, com a autoestima, vai melhorar um monte de situações de sono, de exames sanguíneos e sensação de bem-estar, que depois, quando vai relatar lá as melhoras, o médico consegue dizer, através de uma anamnese, se ele vai pesar mais ou menos o medicamento. Nenhum médico quer dar medicamento, mas ele precisa ter esse suporte naquele momento, para com as terapias e o auxílio do exercício físico, ele possa, aos poucos, diminuir o medicamento. Então, só que
a pessoa, ela até pode entender isso, até pode saber, o médico até pode explicar, mas fazer o movimento parece que é muito difícil, né? E parece que isso não vai acontecer. E aí é mais fácil se acomodar, parece que eu vou ficar no meu mundo, aqui eu me sinto bem, aqui eu tô segura, aqui ninguém vai me incomodar, ninguém vai olhar para mim, ninguém vai me cobrar nada, eu fico aqui, né? Então precisa desse movimento aí. Mas então as duas respostas. Existe um cunho fisiológico e existe a questão vamos dizer assim que é que você é um mérito que você alcançou por você ter saído de casa, caminhado e voltado para casa. Legal. Bom dia, Magnus. Tive Covid ano passado e depois disso eu não consigo mais treinar intensamente como eu treinava antes. Eu percebo que eu tenho um cansaço que antes eu não tinha. O que você sugere para voltar ao normal? Está perguntando a Priscila. Priscila, o caso do Covid, aí tem muita publicação interessante saindo e eu vou te falar que eu não consegui acompanhar, tá? Tem muita coisa boa saindo assim sobre os efeitos pós-Covid, sabe? E o duro é que assim, ó, cada vez que sai alguma coisa, ela tá mudando, e isso muda muito rápido. Então assim, de repente falava assim, as pessoas estão com queda de cabelo, né? Tá acontecendo, as pessoas estão com problema respiratório, e parece que isso vai tendo uma mutação grande e aí a gente percebe que existe um grupo de pessoas que tem um certo um sintoma, tem outros que tem outros, e essa questão aí do falta do condicionamento físico, ela está muito presente, né? Na maioria dos casos aí ela está muito presente. Só que a gente não tem ainda não tem uma publicação dizendo assim, ó, tem um protocolo para seguir pós-Covid, alguma coisa que eu conheça até agora, tá? Ou se já saiu, eu não estou por dentro, também posso estar desatualizado nesse sentido, mas eu não conheço até agora. Tanto é que a gente, como Conselho de Educação Física, a gente vai trazer um curso aí para Pato Branco, não me lembro se é março, abril ou maio, não me lembro a data bem corretamente aí, para os profissionais da área de saúde aí, de educação física registrados, só sobre exercício pós-Covid, né? O que seria o interessante aí para trabalhar com esse público. Porque existe realmente assim, a gente está imaginando que gradativamente tem que sofrer uma readaptação, tá? Então realmente você não vai conseguir fazer o mesmo treino que você fazia antes. As causas são inúmeras, sim, mas a gente vai tentar identificar o que pode ser feito com base no que a ciência preconiza. Então eu não posso dizer assim, ó, eu acho que é aquilo, eu acho que é isso, né? Acreditamos aí que a gente tem que fazer uma readaptação normal e com o passar do tempo que isso vá melhorar. Mas ainda assim não tem nada que eu possa dizer para você, olha, segundo um órgão, a Organização Mundial da Saúde tem que fazer isso, isso, isso. Ainda não tem, mas pode ser que surja sim. Certo. Essa atualização, essa capacitação dos profissionais é interessante também. Muito, muito. Vai ter em Francisco Beltrão também, a gente solicitou algumas temáticas, ainda está discutindo lá. E é o conselho de vocês que está organizando isso? Sim, o Conselho Regional de Educação Física traz, né, traz o profissional, faz uma parceria com a instituição, geralmente a Unipar ou com a Prefeitura Municipal, questão de espaço, e a custo zero para os profissionais registrados de Educação Física, não tem custo nenhum, para capacitação. O que a gente precisa é público, né, ou seja, para que os profissionais estejam envolvidos. E aí é de interesse de cada um. Então a gente faz uma divulgação um tempo antes, é o dia de ação, né, que a gente chama isso do Conselho Regional de Educação Física, F9, e aí as pessoas podem ser capacitadas. Inclusive a gente está recebendo aí sugestão de curso, alguma coisa dos colegas, para que a gente possa capacitar ainda melhor. A gente pretende também trabalhar com a gestão aí pública do esporte, que é uma temática interessante, né? Teve mudanças aí na secretaria bem importantes, então a gente acredita também que é importante ter uma captação de recurso, né? Como movimentar isso de uma maneira que realmente o esporte possa ajudar o município. E quando a gente fala esporte, não é aquela ideia só do futebol, né? É o esporte como um todo mesmo. E infelizmente o esporte está vendo assim com algumas modalidades específicas, né? Sim. Que também é a história do Brasil, a gente percebe, né? O voleibol foi campeão olímpico, vôlei, né? O futebol foi campeão mundial, futebol. Então a gente vive assim e não tem uma base do esporte, né? Onde é que está o nosso atletismo, por exemplo, assim, a natação beltronense, o handebol, né? Então assim, contemplar todas as modalidades, né? Gerir isso de uma certa forma que as crianças dos bairros, nas escolas, né? Possam, em contraturno, talvez praticar, sair da rua, né? Então, esse é o esporte que a gente preconiza, né? O esporte de rendimento é importante, ele é bem-vindo, é legal, todo mundo vai lá, torce, mas ele tem um custo alto, né? Ele tem uma dificuldade de se manter, porque às vezes vem atletas de fora, e aí a gente acaba tendo mais dificuldade de formar atleta dentro. Mas é uma discussão bem grande. Uma pergunta do ouvinte aqui, ó. Bom dia, em caso de fibromialgia e um desgaste na cervical, quais as recomendações? Tenho tanta vontade de ir para a academia,
mas ao mesmo tempo tenho medo de ir. Ah, sim. Eu sugiro, até nesse caso de fibromialgia, técnicas respiratórias, tá? E muito relaxamento muscular. A atividade que mais se assemelha é isso que eu estou falando para ti, assim, em relação a benefícios, com relação à fibromialgia, seria o yoga. O yoga seria uma atividade excelente. A outra sugestão também que eu faço para ti, que é para relaxar a musculatura e se movimentar, a hidroginástica, que é uma água quentinha, morninha lá, é bem legal também. São atividades que talvez possa contribuir mais do que a musculação ou a própria caminhada nesse sentido. Vai contribuir bastante. Talvez aulas de alongamento são bem-vindas, isso, stretching também é bem-vindo. Até pilates, tá? Também acho. Mas assim, na ordem eu colocaria yoga, hidroginástica e alongamento. Aí depois teria umas outras possibilidades. E a partir do momento que for melhorando os sintomas, aí você pode fazer uma atividade na academia, fortalecer, tranquilamente. Uhum. Te achar nas redes sociais super fácil, né, professor? Opa, estamos lá no site magnuspersonal.com.br, certo? Vai encontrar também no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, estamos por lá. Beleza, então. Para a próxima semana mais assuntos, né? Vamos lá, com certeza. Um abraço a todos os radiovintes. 8h47, professor.